armado contra os recursos alternativos da saúde, olha que interessante, armado contra os recursos alternativos da saúde. Foge daqueles que o desejam auxiliar, infundindo-lhe ânimo. E quando é surpreendido por alguma orientação, logo reage com violência intempestiva, afirmando: você não sabe o que eu sinto e certamente não acredita no que se passa no meu mundo íntimo. Pensa que estou fingindo? Olha, a pessoa agride. Certamente o outro não conhece o transtorno que se opera no enfermo, mas sabe que o esforço desprendido poderá contribuir eficazmente para alterar a situação em que se encontra. O indivíduo não consegue medir o que está se passando no paciente, no doente, mas ele sabe que o que ele está levando como alento é útil e saudável. Isso ele sabe, né? A partir de então, o amigo e candidato ao auxílio torna-se um adversário, torna-se um censor, um perturbador da sua paz, como se a indolência algo tivesse a ver com tranquilidade e harmonia íntima. A quase total insensibilidade em relação a si mesmo, a sua recuperação e ao sofrimento que ocasiona a família, que se desestrutura, complica mais o quadro, porque bloqueia o discernimento em torno dos próprios deveres, transferindo para o próximo as responsabilidades que lhe pesam na consciência e as tarefas que devem ser desempenhadas em seu benefício. Ele se volta contra todos. Eu presenciei muito esse tipo de comportamento nos adictos, porque eles não acreditavam que os familiares estavam querendo ajudar. Eles sim queriam, eles pensavam e defendiam a tese de que eles eram inimigos. Eles tinham que continuar do jeito que eles estavam. Infelizmente, isso é um transtorno, é uma coisa complicadésima, que não auxilia e não ajuda absolutamente a ninguém, nem ao enfermo e muito menos ao grupo social com o qual ele convive. A preguiça mina a autoconfiança e destrói as possibilidades de pronta recuperação. A preguiça. Porque todo o benefício, toda a ação benfeitora, ela exige trabalho. Ela vai pedir para a pessoa ter uma mudança. E para que ela tenha essa mudança, ela vai ter que ter um trabalho. Vai lhe dar um trabalho. Nem sempre ela está favorável a essa mudança. Nem sempre ele quer. É necessário, mas a pessoa precisa querer. Por isso que Joana nos diz que a preguiça mina a autoconfiança. Entende? E destrói as possibilidades de pronta reparação, pronta recuperação. Destrói. Entende? O indivíduo fica numa condição em que aqueles que estão lhe ajudando são adversários. É natural que atrai espíritos ociosos que se comprazem no banquete das energias animais do paciente, telementalizado e conduzido às fases mais graves, de forma que prossiga vampirizado. É o caso mais complexo que vocês podem imaginar de obsessão, a vampirização.
O termo é próprio porque eles sugam. O vampiro, o que o vampiro faz? Suga o sangue do seu adversário. O que os espíritos vampirizadores fazem? Sugam as energias dos obsidiados. Os vampirizadores precisam que eles permaneçam naquele estado de preguiça. Por isso que a Joana coloca clássica e maravilhosamente bem: a preguiça mina, destrói, entende? Então, os obsessores, os espíritos vampirizadores, eles precisam que essa pessoa permaneça nesse pasto, né? Os centros vitais, continua Joana, da emoção e do comportamento são explorados por essas entidades infelizes e decompõem-se, funcionando com irregularidade, destrambelhando a organização somática, já que a psíquica e os sentimentos estão seriamente afetados. Olha que diagnóstico fenomenal que Joana nos traz. Os centros vitais são explorados por essas entidades infelizes e decompõem-se, funcionando com irregularidade. Eles não funcionam adequadamente, eles funcionam irregularmente. E com isso, abre campo para o desequilíbrio, abre campo para as irregularidades funcionais que os obsessores se comprazem com esse pasto. Vampirização, no livro dos médiuns, um dos livros do Pentateuco, explica classicamente, entende? Explica detalhadamente o que são os espíritos vampirizadores. Os obsessores são aqueles que aprontam um banzé na vida do obsidiado e dos familiares. Conta nos livros que esses espíritos se encontram nos matadouros, e no meio daquele balbúrdia do matadouro, entende? Lá onde tem sangue, onde tem um desequilíbrio, porque realmente ali descarga, né? Então é uma coisa pesada. O ambiente de matadouro é um lugar muito pesado, apesar de hoje eles estarem usando meios de criar um ambiente mais salutar, porque é um ambiente salubre, onde tem sombra, onde tem treva, né? Até as pessoas que trabalham nesses lugares, eles se sentem completamente sugados. Não que eles estejam obsidiados, não, mas a energia que é colocada ali naquele local é muito terrível. Eu posso dizer, porque eu fui inúmeras vezes, quando era mais jovem, com minha mãe, no matadouro, entende? Fazer um trabalho que eu nem vou citar por ser um ato assim até muito complicado, entende? Um ato normal, mas não é normal, mas não é normal. Quando meu irmão tinha uns 2 anos de idade e contraiu a
paralisia infantil, né? Ele teve uma série de ações que minha mãe recorreu com recursos alternativos para ver se recuperava as pernas dele. Ele ficou da cabeça para baixo imóvel, né? A doença foi drástica. Não tinha ainda vacina da paralisia infantil, né? Não havia ainda vacina SEIO. E minha mãe recorreu aos meios que lhe eram trazidos a fim de que ela conseguisse fazer a recuperação desse meu irmão, que hoje já é um adulto, né? Seus 50 e poucos anos de idade, mas ele usa uma das pernas, ele tem ainda o aparelho para que ele possa andar. Do tronco para cima ele recuperou tudo, mas as duas pernas ficaram atrofiadas, né? E minha mãe, imagine a mãe se desdobra para os filhos que muitas vezes não reconhecem valor, nem fazem ideia do quanto que ela se despendeu para ajudá-lo. Voltamos.